Muito provavelmente você já sentiu os rumos de sua vida serem afetados pelo trabalho de economistas. Não foram poucas as vezes em que nós brasileiros fomos atingidos por planos econômicos mirabolantes. Até nossa caderneta de poupança já foi confiscada. Essa sensação de estarmos frequentemente dominados pelos economistas tem uma explicação. Há anos, o uso da ciência econômica está no topo das prioridades governamentais e muitas vezes se transforma em ideário político. Para nos ajudar a entender as razões dessa subordinação da política à economia e delimitar fronteiras entre as duas ciências, nós temos aqui os nossos convidados. Inicialmente, Elis Diniz, professora titular de Ciência Política do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Mário Poças, professor titular do Instituto de Economia da UFRJ. Fernando Cardim de Carvalho, professor titular do Instituto de Economia da UFRJ também. E José Carlos de Assis, jornalista econômico, economista e professor. Damas primeiro, professora Evi. Desde o período de Campos Salles, que era chamado de Campos Selos, por conta até, numa política econômica específica, nós temos sempre essa marca de um domínio de uma determinada política econômica. É uma inevitabilidade? Bom, eu acho que a política econômica é fundamental, importantíssima, não é? Agora, o que traz problemas é o primado, eu acho, da economia sobre a política. E isso é uma realidade atual, isso é muito mais recente, não é desde Campos Salles. Então, quer dizer, não é uma coisa tão obrigatória no caso da nossa história, né? Não, historicamente não. Acho que historicamente nós podemos situar esse primado da ciência econômica nos anos mais recentes. Vamos dizer, do metade do século passado para cá, década de 50? Não, do século passado? Ah, sim, sim, claro, século XX, claro. 2004. Fica distante a gente falar isso, né? Somos dos dois. Nós somos todos do século passado. Somos todos do século passado. Dos anos 60, 70 para cá. Tá, perfeito. Mas eu acho uma coisa importante nisso aí, André, desculpe te interromper, é que a economia é estruturante das demais relações sociais, quer dizer, por isso tem uma certa importância. E na medida em que os processos sociais vão avançando, a democracia vai avançando, as demandas sociais vão avançando, a resposta tem que ser estruturada pela economia. Então, naturalmente, as questões econômicas acabam ganhando no processo político uma relevância muito grande. Certo. Mário, eu lhe perguntaria, começo de tudo, quer dizer, o que é que a gente tem na história econômica, digamos assim, como é que surge esse conceito da ciência econômica, do estudo da economia? A ciência econômica começa no final do século XVIII, com Adam Smith. Mas a política econômica data, grosso modo, do século XIX, embora o próprio Adam Smith tivesse em mente a ideia de propagação de um novo sistema econômico, o sistema de livre comércio, basicamente o sistema adequado ao crescimento e expansão do capitalismo a nível internacional. Mas a nossa preocupação hoje é de outra natureza. Nós estamos preocupados, no caso de países como o Brasil, com o desenvolvimento econômico e, ao mesmo tempo, com a estabilização da economia. Então, temos preocupação, de um lado, estruturante, como disse o Zé Carlos, e temos a preocupação também, no caso brasileiro, há evidências claras de que isso foi importante e continua sendo importante, de estabilização da economia. Então, esses dois pilares, hoje, são particularmente importantes em países como o Brasil, países em desenvolvimento. Preservar a estabilização sem perder de vista o desenvolvimento. Eu creio que isso muda ao longo do tempo, a ênfase nesses dois pilares muda. O Juscelino Kubitschek, por exemplo, prevaleceu claramente o desenvolvimento em detrimento da estabilização ou da estabilidade. E hoje prevalece o contrário, embora os economistas façam do governo, até os médicos, em função econômica, façam um discurso contrário. Perfeito. Fernando, deixa eu pegar um aspecto até mais pessoal. Ser economista já não virou também um negócio complicado? Você se apresenta como economista, mas economista é aquele que manda na gente, tem um pouco isso já, você sente isso enquanto economista, um certo preconceito, um certo conceito de que a economia manda na vida da gente? Olha, isso talvez seja mais sensível num exemplo um pouco diferente, que é a procura por cursos de economia. Eu acho que talvez o prestígio da profissão, as flutuações desse prestígio, talvez se reflitam mais diretamente nisso. Quer dizer, quando as coisas vão bem,
Quando a economia está crescendo, quando, enfim, as expectativas são mais favoráveis, mais esperançosas, você tem uma procura grande. Os mais jovens realmente veem a perspectiva de provavelmente contribuir com alguma coisa útil para a sociedade, etc. Quando a economia começa a estagnar ou a ser engolfada por problemas como inflação, desemprego, etc., essa demanda desaparece. Nós, nos últimos anos, já faz, na verdade, algum tempo, nós temos visto isso, não só no Brasil, isso é um fenômeno mundial. É uma fuga de alunos à economia. Por exemplo, o número de inscritos na área de economia, ou o indicador que é muito importante, qual é a nota de entrada, quanto você tem que tirar num vestibular para ter a expectativa de uma vaga, tem sido reduzido. Então, isso é uma indicação de que, efetivamente, a juventude, digamos assim, não espera muito dessa carreira, o que é muito mal, muito ruim, na verdade, para a renovação de quadros, para a reflexão mesmo sobre os caminhos que a gente tenha a seguir. Não é um bom momento e não é um bom momento no mundo. No mundo. Nos Estados Unidos você vê exatamente o mesmo fenômeno de redução de procura, cursos de pós-graduação que já não conseguem se viabilizar, etc., porque não há demanda para isso. É um sinal de que economistas deveriam, enfim, renovar a profissão para exatamente responder a essas demandas. Ainda nesse campo de domínio, Zé Carlos, vamos pegar o seu aspecto jornalístico aí. Você foi jornalista de economia há muitos anos e sempre tinha aquele negócio, ninguém gosta ou entende a página de economia. Também essa questão. Você acha que a economia passa a ser um bicho de 7 cabeças pela sua complexidade ou por algum conceito disso que nós estamos falando, dos planos econômicos, do domínio da economia sobre a nossa vida? Olha, eu acho que tem muita mistificação, né? Isso faz parte, inclusive, do jogo político desde o século XIX. Quer dizer, quando Marx escreveu o Capital, ele escreveu para, aliás, antes do Capital, Crítica à Economia Política, para você desmistificar a economia, né? E isso continua até hoje. Quer dizer, quando alguém chega e diz o seguinte, o Estado não pode gastar, né, mais do que arrecada. Isso é ideologia. O Estado, no capitalismo, sempre gastou mais do que arrecada. Em certas situações históricas, do tipo quando você tem uma recessão muito grande e um desemprego muito alto, a única salvação é o Estado gastar mais do que arrecada. Nós, no entanto, fazemos superávit primário, fazemos o contrário. Eu já estou notando que o Mário já está querendo interferir, fica à vontade. Só fazer uma partezinha, reforçando o que ele está dizendo. Gasta-se mais, sim, do que se arrecada em juros. Pois prossiga. Exatamente. Até esquecem de dizer isso. O superávit é só primário, o déficit é garantido pelo pagamento dos juros. Para pagar juros. E quando, na verdade, quando você tem uma recessão, quer dizer, você tem que gastar mais do que arrecada, o real mesmo, quer dizer, você, né, compra de bens e serviços, quer dizer, é importante para mobilizar a economia, mobilizar a capacidade ociosa e mobilizar as pessoas que estão ociosas. Né? Quem vai fazer isso não é pelo setor privado, né? Pelo setor privado é quando você puxar o corpo pelo próprio cabelo, né? O setor privado não investe, por quê? Porque não tem demanda. Se não tem demanda é porque tem desemprego. Então ele não vai investir. Só quem pode investir quando não tem demanda é o Estado. E só assim a gente consegue romper, né, um ciclo vicioso do desemprego. Certo. Eu posso só acrescentar, claro. Com relação à questão do jornalismo econômico, que aqui no Brasil, na verdade, se você compara com jornalismo econômico de alguns outros lugares, a situação até não é tão ruim, assim, porque um dos problemas que torna, digamos, tão chato ler a seção de economia, porque raramente é uma seção de economia, normalmente é uma seção de negócios. Quer dizer, é feito numa perspectiva muito estreita, são notícias sobre empresa sobre variáveis que são muito específicas, etc. Muito o ponto de vista de um empresário escrevendo para empresários. Aqui no Brasil, eu acho que, de certa forma, até é relativamente excepcional. Especialmente a imprensa especializada, os jornais dedicados à economia, são, na média, bem melhores. Por exemplo, se você comparar os que tem aqui com o Wall Street Journal, por exemplo, que é um jornal absolutamente sem qualquer interesse do ponto de vista econômico mesmo. Quer dizer, você não fica sabendo nada sobre a economia americana, sobre a macroeconomia americana, por exemplo, lendo o Wall Street Journal. E aqui, se você lê o Valor, a Gazeta Mercantil, enfim, os jornais de economia que tem aqui,
há um esforço, inclusive dos jornalistas, em se captar essa dimensão. E isso é muito bom. Isso, na verdade, abre perspectivas. É bom, inclusive, por exemplo, em escolas, para os alunos de economia lerem, tem uma noção de Brasil que o leitor do Wall Street Journal não tem de Estados Unidos, por exemplo. E isso eu acho que é algo Eu só vou concordar com você em parte. Quer dizer, eu acho que você tem razão quando diz que os nossos jornais estão mais abertos, inclusive, e quando diz respeito à opinião, é verdade, né? Isso também mais recentemente. Quer dizer, no período do Fernando Henrique Cardoso foi o período do pensamento único, né? As pessoas que estavam contra a corrente principal de economia não tinham acesso aos jornais. Mas eu me refiro menos à opinião do que à reportagem. No caso da reportagem, mais viesado. No caso da reportagem, Cardinho, eu acho que ela é muito oficialesca. Muito raramente ela segue uma... Quer dizer, ela deglute a coisa que vem do governo de uma forma completamente acrítica. Não tem muita... Né? A reportagem econômica brasileira ela é muito oficialesca. Bem, eu vou pedir agora um intervalo. Nós voltamos já, começando a aprofundar essa questão da relação da economia com o poder.